Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Voltamos novamente em nosso sistema de criação de peixes em caixa d'água. Neste vídeo, nós vamos dar algumas dicas, explicar como é importante a formação da tampa e do suspiro. Então, pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouquinho também da tampa, né? Essa tampa, ela se faz necessário é, no sistema de criação de peixe em caixa d'água para tampar mesmo, tá? Só que você deve procurar fazer furos, como nós fizemos aqui nessa caixa. Deixar ela de uma maneira que o ar ela fique bem oxigenada no seu interior, tá? Então isso aí é muito importante. Mas ao mesmo tempo ela precisa ficar tampada a caixa, porque nós tivemos problemas que nós perdemos alguns peixes que pularam fora, tá? Então, para evitar este risco, é muito importante que você realmente faça a tampa da maneira como nós estamos explicando. Pode fazer de maneira diferente, mas que ela seja bem oxigenada, porque o peixe precisa de muita oxigenação. Então a tampa, os furos da tampa, realmente é para ajudar na circulação do ar dentro, tá? Dentro da caixa, porque a água circula, né, movimentando o ar que está em cima dela também, tá bom? Então a tampa é muito importante. Quero voltar a falar com vocês também a respeito do suspiro, tá? Então o suspiro é o que vai dentro, né, no centro da caixa. Na realidade, pessoal, é o seguinte, quando você perceber que os peixes estão grandes, que eles não passam mais por esse suspiro, quando tiver com umas 300 gramas em diante, tá, 250, você pode retirar fora. Mas quando os peixes são alivinos, quando eles têm de 2 a 2,5 cm, você não pode deixar de fazer esses suspiros. Esse suspiro normalmente eu faço com furadeira, com broca de 6 ou broca de 8, tá? E se acontecer dos alivinos serem muito pequenos, você pode pôr uma telinha de proteção ao redor aí dos suspiros, para não ocorrer nenhum risco também, tá bom? Então o suspiro ele é muito eficiente. E se você, por exemplo, os peixes estiverem maiores, grandinhos, já com um mês e meio, e se você quiser mudar o suspiro, pode, tá? Você pode tirar essa tampa que está aí e pode circular com arame, né, para ajudar a bomba a puxar melhor a água, tá? Mas por enquanto ele se faz necessário, principalmente na fase de alivinos, tá certo? Nós vamos falar com vocês também um pouco agora, pessoal, a respeito de uma coisa bem importante. Quando você for colocar alivinos dentro da sua caixa, a circulação da água ela vai estar bem forte, tá certo? E alivinos, eles devem ser tratados como um bebê, com muito cuidado e muita atenção. Então, enquanto eles estão pequenininhos, tá? Você deve evitar uma circulação de água muito forte. Então você deverá retirar esse joelho que fica no fundo, tá? Deste cano de chegada da água dentro da caixa. E você vai colocar então o quê? Você vai colocar exatamente um T, tá? Então você vai pegar um T e você vai colocar nessa parte inferior do cano, tá bom? Então esse T ele é muito importante, ele joga a água dos dois lados e a oxigenação fica muito bonita, borbulha bastante aí nesse momento, tá? E ao mesmo tempo ele evita que a água circule dentro do sistema, tá certo? Mas isto não impede, tá, que a quantidade, que a troca de água dentro da caixa seja a mesma. Então vai acabar sendo a mesma quantidade normal, como se tivesse um joelho aí dentro. Só que ela não vai ter a circulação, tá? Então, para os alivinos, isso aí é de extrema importância e você não deve esquecer desse detalhe, tá bom?
porque já criamos os alivinos na caixa de 500 litros, sentimos que os peixes estavam com dificuldade de nadar, né? Imagina dia e noite nadando enquanto a correnteza, chega uma hora que eles entram em estresse e você acaba perdendo os alivinos. Então assim que você deve proceder, tá bom? E outro detalhe importante que nós vamos falar aqui nesse momento, pessoal, é o seguinte. Nós mostramos no vídeo anterior que nós colocaríamos um T aqui no final do cano para a água subir em direção à caixa, tá? Só que em continuidade a esse T, nós vamos colocar mais um cano, tá? Mais um cano aqui do lado, cerca de 78 centímetros, ou a quantidade que você vê aí que for necessária, tá? Você vai colocar então esse cano. E no final dele, tá bom? Você vai fazer o quê? Então estamos aí colocando o cano direitinho. E no final dele você vai fazer exatamente o quê? Colocar um registro, tá? Esse registro, pessoal, ele vai ficar fechado, tá? Ele não vai abrir. Quando é que você vai abrir esse registro? Repare só no sistema. Por exemplo, veja assim, dê uma close geral em tudo. Você percebe que a água cai do segundo decantador, tá? Sai do segundo decantador, cai no cano, tá? De 4 polegadas, de 100 milímetros, né? 100 centímetros, né? De cerca de 1 metro, e ele vai em direção à caixa d'água. Só que na caixa d'água nós temos então essa subida que você está vendo aí. Essa subida aí, pessoal, já é proposital, tá certo? Por quê? Porque os resíduos da sujeira que ainda possa ter na água, elas vão ficando no cano. Entenderam vocês? Vão ficando nesse cano. Então aí, quando você fizer, por exemplo, a limpeza do filtro, né? O que você vai fazer? A limpeza dos decantadores ou filtros, você vai vir, tá? E vai abrir então esse registro, e toda a sujeira que possa estar nesse cano, ela vai embora. Tá vendo? Então você abre, aí a continuidade daí você vê para onde você vai levar a água, tá? E aí vai então levando embora toda a sujeira que possa estar por aí. Então nesse sistema que vocês estão olhando aí, dando uma geral em 3D, você percebe que nós se preocupamos muito com a saída dos dejetos dos peixes. Por quê? Porque esse sistema é um sistema hiper intensivo, tá certo? Numa caixa d'água dessa, você pode colocar de 40 a 50 peixes, em média de 300 até 500 gramas, tá? Ou mais, que eles vão sobreviver e vão resistir muito bem. Então, o que vai acontecer com esses peixes? Eles vão fazer muita sujeira, porque o sistema é hiperintensivo, tá? É muito peixe num pequeno espaço. Mas é que eles vão comer bastante e ao mesmo tempo eles vão então também fazer muito cocô. Então o sistema tem que pensar nesse detalhe. E nesse processo que nós passamos para vocês, nós pensamos em tudo. Então você pode ficar tranquilo, tá? Que os seus peixes vão crescer bonito, não vão ter risco de amônia, tá? Perder peixe por problema de amônia, porque o sistema auxilia muito na eliminação dos dejetos, tá certo? Então eu quero mandar um forte abraço a vocês, tá? Vejam aí todo o sistema como ele está montado, tá? Terminamos nesse vídeo então a montagem de todos os sistemas, tá? Fica um sistema bonito, tá? Eficiente e que vai te dar aí muito prazer e muita alegria. Não esqueça, nós passamos para vocês as medidas conforme nós montamos o nosso, tá? O nosso está montado. Mas, dependendo do seu espaço, vai ser um pouco maior, um pouco menor, ou você pode fazer idêntico ao que você está vendo aí, tá? Às vezes altera um pouquinho, mas não tem problema nenhum, tá? Não altera a funcionalidade do nosso produto, tá certo? E não esqueça, tá? Enquanto os peixes são os alivinos, você não precisa fazer aí, abrir a cada 2 dias, os filtros, tá? Para sair os dejetos, porque eles quase não têm dejetos. Mas, quando os peixes são adultos, a cada 2 dias, você vai precisar
vir até o sistema, abrir rapidamente e fechar o registro, tá, para que possa sair as águas que estão sujas nos canos, tá, junto com os dejetos, para fora do sistema. Um grande abraço a vocês, até o próximo vídeo.